Você que é inscrito do canal e nos enviou perguntas sobre os 10 mandamentos, nós vamos tentar, na medida do possível, tirar as dúvidas, conversar um pouco com você e faremos isso agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui e estamos para responder a pergunta sobre os 10 mandamentos, a série que acabamos de fazer. Se você não assistiu, assista aqui no canal. A série dos 10 mandamentos foi uma série fantástica e você, inscrito do canal, perguntou e eu vou tentar, na medida do possível, então, responder. Vamos lá, a primeira pergunta. Olá, Robson, meu nome é Amado e estou aqui para falar de um dos seus vídeos. E moro na cidade de São Paulo, capital. Eu acompanho todos os vídeos do seu canal, estou gostando demais, está edificando a minha fé e eu aprendo bastante com os vídeos. Que Deus continue te abençoando, te usando dessa forma, tá? Que os próximos vídeos sejam ainda melhores do que já estão no canal. Quanto à pergunta, o quarto mandamento que fala sobre lembrar do sábado. E tem algumas denominações que ainda guardam o sábado. O que você acha sobre isso? Qual a razão pela qual eles continuam ainda guardando os sábados? Um grande abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão amado. Que Deus abençoe você que está aqui conosco. Para quem não sabe, é quem faz as edições dos vídeos do canal. Está cada dia ficando melhor. E, além de tudo, nos deu a ideia de fazermos esse vídeo hoje respondendo perguntas sobre os 10 mandamentos. Então vamos lá, a primeira grande pergunta falando sobre o dia do sábado. Por que alguns cristãos guardam o sábado? Olha, em primeiro lugar, é complicado a gente responder isso porque eu não guardo o sábado. Então falar pelo outro é sempre muito difícil e também é um assunto tanto quanto polêmico. Isso daí caberia inclusive um podcast. Quem sabe aqui no nosso canal a gente não consiga fazer um podcast para falar simplesmente da guarda do sábado. Entendermos o que leva algumas pessoas a estarem guardando e o porquê que o cristão ele olha para o domingo como o dia do Senhor. Mas, antes de nós encerrarmos a resposta, rapidamente eu gostaria de falar sobre o porquê então que é o domingo. Em primeiro lugar, Jesus ressuscitou no domingo. Mateus capítulo 28, versículo de número 1. Marcos capítulo 16, versículo de número 9. Lucas 24, versículo 1. E João capítulo de número 20, versículo 1, estão falando que Jesus ressuscitou no domingo. Agora, a primeira e a segunda aparição de Jesus também foi no domingo, segundo os relatos do apóstolo João. João capítulo 20, versículo 19 e 26. Vamos dar uma lida o que está escrito aí. 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, domingo, estando os discípulos reunidos à porta trancada, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Agora versículo 26. Uma semana mais tarde, ou seja, no outro domingo, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então nós vemos aqui que a primeira e segunda aparição de Jesus foi justamente no domingo. E nós vamos ver também mais tarde, em Atos capítulo 20, versículo de número 7, que os discípulos estavam partindo do pão, ou seja, tomando a ceia do Senhor, que era a cerimônia mais importante que havia ali naqueles momentos, e eles estavam fazendo isso justamente no domingo. No vídeo sobre o quarto mandamento, nós inclusive abordamos isso e lemos esse versículo. Mas vamos ler novamente. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Então nós vemos aqui que, além de Jesus ressuscitar no domingo, além de Jesus aparecer as duas primeiras vezes para os apóstolos no domingo, os discípulos então eles ceavam no domingo. E além disso, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, nós vemos que as obras de misericórdia, aquilo que era para ser tirado para fazer doações para os mais pobres, era feito também no domingo. E por que isso no domingo? Porque era o dia mais fácil, que todos estavam juntos, que eles faziam cultos, que eles celebravam. Então, dessa forma, nós entendemos que sim, o dia do Senhor é o domingo. Quando o judeu ele olha para o sábado e santifica o sábado, ele está olhando para a criação.
Quando o cristão ele olha para o domingo como o dia do Senhor, ele está olhando para a redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, meus queridos? Então vamos lá agora para a próxima pessoa que quer falar conosco. Olá, eu sou a Lígia, falo aqui de São Paulo. O que mais me chamou a atenção na série dos 10 Mandamentos foi quando falou que a gente rouba nós mesmas. A gente está acostumada a ouvir falar sobre dízimo, que a gente rouba a Deus, mas a gente rouba a nós mesmos. Eu nunca tinha escutado. E uma dica para falar nos próximos vídeos é sobre os 12 discípulos. Tchau, fiquem com Deus. A paz do Senhor, minha irmã querida Lígia, irmã do coração, irmã do sangue. Forte abraço. E realmente, a gente quando olha os 10 mandamentos, muitas vezes a gente passa despercebido vários detalhes quando a gente não aprofunda o conhecimento bíblico, né? E quando a gente fala sobre o não furtarás, às vezes as pessoas pensam, não pode roubar uma caneta do escritório, né? Não pode roubar a bala do mercado. Mas a gente tem muito que aprender sobre esse mandamento. E quando a gente fala em roubar a nós mesmos, e a gente para pensar, quem é que não se rouba, né? Como que a nossa vida seria se a gente não roubássemos a nós mesmos? Isso é sempre muito importante para que a gente melhore como cristão. E sobre os 12 discípulos, é muito difícil a gente fazer uma série mencionando cada um dos discípulos, porque a Bíblia não fala muito sobre vários deles. Os que são mais falados é lógico, sempre Pedro, pouco de Tiago, João, e aí tá o Judas Iscariotes, que a gente também conhece porque ele foi o que traiu. Então isso acaba se tornando difícil fazer uma série somente sobre os discípulos. Agora, é claro, a gente pode fazer uma série um dia somente sobre Pedro, ou tentar também fazer uma série com o nome Personagens Esquecidos. E aí a gente pode comentar sobre alguns dos apóstolos que não são tão comentados assim, falarmos sobre aquele personagem bíblico que foi importante, mas que a gente não conhece muito bem, ou que a gente esquece da sua história e da sua importância. Mas é claro, não vamos deixar de falar pelo menos os nomes dos apóstolos, né? Para começarmos então a eles: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zelote, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu e Judas Iscariotes. Esses são aí os nomes dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e vamos a mais uma pergunta. Próximo inscrito, vamos lá. Olá, Robson, graça e paz, meu amigo. Eu sou o pastor Neto, sou pastor da Igreja Batista Betel VN aqui na Zona Leste de São Paulo e também sou consultor teológico desse canal. Ajudo o Robson em algumas dicas de conteúdo, em algumas dicas de leitura, enfim. E quando o Robson me apresentou a ideia dele de expor os 10 mandamentos, eu achei muito interessante. Porque uma vez que nós vivemos no período da graça, muitos pensam que os 10 mandamentos já não têm relevância nenhuma para os nossos dias. Mas ao contrário do que se pensa, eu acredito que os 10 mandamentos ele tem muita relevância para a igreja atual, embora seja um tema às vezes esquecido, né? Então, diante disso, eu gostaria de perguntar, Robson, o que te levou, o que te motivou a falar dos 10 mandamentos? O que te motivou a falar de um assunto tão importante para nós como os 10 mandamentos? Essa é a minha pergunta. Querido, que Deus te abençoe, que Deus continue fazendo crescer o seu canal, que ele frutifique muito para a glória de Deus e que Deus abençoe a todos vocês. Grande Pastor Neto, tem nos ajudado aí no canal desde o início do canal. Sempre quando eu preciso de alguma ajuda numa questão teológica, é para ele que eu recorro. Ele tem me ensinado bastante sobre a Bíblia e, querendo ele ou não, eu tenho arrastado ele aí para ser o revisor teológico do canal, né? Tá pensando nessa consultoria gratuita, graças a Deus. E aí a grande pergunta, né, do Pastor Neto: por que eu resolvi falar justamente dos 10 mandamentos? Eu fiz uma série sobre Paulo, fiz uma série depois sobre Davi, eu poderia continuar falando de personagens bíblicos, eu poderia talvez falar de coisas até um pouco mais simples, né? Só que duas coisas me levaram a falar um pouco aqui sobre os 10 mandamentos. A primeira delas é justamente o fato de as pessoas não estarem observando tanto as doutrinas bíblicas. As pessoas têm vivido um evangelho tanto quanto superficial. Então as pessoas pregam assim: não pode pecar. E amém, e realmente não pode pecar. Agora eu pergunto, o que é pecado? Sabe? As pessoas às vezes não aprofundam muito. Então quando a gente olha os 10 mandamentos,
a gente vê uma riqueza das leis do Senhor. A gente vê uma riqueza daquilo que é a moral de Deus, né? De como Deus quer que nós cristãos nos comportemos. E infelizmente as pessoas não têm esse olhar assim tão atento para isso, para essa parte mais doutrinária. Então eu quis trazer um pouco desse aspecto doutrinário para o canal, né? Ensinar um pouquinho mais do Evangelho e começar aí pelos 10 mandamentos. E a segunda coisa que vai a missão do canal, ou o foco do canal, que é justamente o fato das pessoas olharem de uma maneira superficial. Então é mostrar também que a gente, embora esteja lendo a Bíblia e pareça ser uma leitura simples, como não furtarás, não matarás, então é só não matar, é só não roubar. Existem riquezas dentro de cada conceito bíblico. Isso quando eu falo também sobre Paulo. Quando eu fiz a série sobre Paulo, eu mostrei que às vezes umas passagens que parecem ser simples, ela tem muito a nos ensinar. E é nesse sentido que eu quis também trazer aí os 10 mandamentos. Então, primeiro, por uma questão doutrinária, né, pro canal, a gente aprendeu um pouquinho mais de doutrina bíblica, e também por questão de mostrar que os conceitos bíblicos eles podem ser mais aprofundados. Quando eu comecei a ter aulas com o pastor Neto, comecei a perceber que tem tanto conceito na Bíblia que às vezes a gente olha de uma maneira tão distante, mas que no fim das contas eles têm ensinamentos grandiosos para nós. Então a ideia do canal também é justamente essa, mostrar que a Bíblia, que o Evangelho, ele tem sim muitas lições para nos ensinar. Daqui pra frente, falar também de assuntos que aparentemente são triviais, como cultura, né? Falar também talvez sobre política algum dia. A gente precisa trazer esses assuntos à tona, como o cristão deve encarar o mundo. E dessa forma, quem sabe a gente não consiga viver melhor o Evangelho do Senhor. Amém? E por enquanto é só, pessoal. Essas 3 perguntas que foram feitas aí pela Lígia, pelo Amado, pelo Neto, e também pode ser feita por você. Você que está acompanhando o canal, tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer de repente trazer alguma sugestão, pode gravar aí o seu vídeo de no máximo 1 minuto, um vídeo bem curtinho, rápido, para que a gente possa colocar no canal, a gente possa conversar. Na descrição de todos os vídeos do canal eu tenho colocado o e-mail. Então você pode gravar um vídeo, fazer um upload aí, fazer compartilhar via Google Drive, ou até mesmo já enviar pelo e-mail nosso do canal. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta aí, comente aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. As séries passadas, se você está acompanhando e vendo e de repente queira fazer também alguma pergunta sobre algum assunto que já se passou, pode fazer, pode gravar o vídeo, a gente vai falar, a gente vai conversar e você será muito bem-vindo neste grande bate-papo. Amém? Fique com Deus, fique com a paz do Senhor. Até mais.